Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontros de conhecimentos. E aí a gente está dando sequência hoje ao ARINSA, que foi tratado por Regina Oliveira. Como o tema foi, a gente começou a conversar sobre o ARINSA, sobre algumas coisas que caracterizavam o ARINSA, e uma delas tinha a ver com o equilíbrio do corpo, e a gente terminou entrando na sessão anterior, falando sobre os chakras. E aí, numa conversa com a Regina, a gente pensou um pouco aprofundar mais a questão dos chakras, e a Regina hoje está com esse objetivo de trazer um pouco mais sobre os chakras, que é um assunto que eu acho que é importante, porque na hora que a gente está falando sobre não violência, sobre ser pessoas equilibradas e ter uma comunicação mais eficiente, tem um N coisas que também se relacionam, né? E uma delas é o equilíbrio do nosso corpo, é essa vitalidade, essa energia que a gente tem. Então, Regina hoje vai estar aqui com a gente mais uma vez, e aí vai destrinchar mais o assunto para a gente. Oi, Regina, pode começar, vamos lá? Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui novamente, né? E até queria introduzir essa nossa conversa de hoje falando um pouquinho sobre Gandhi, né? Que Gandhi ele ele trocava correspondências com Tolstói, né? E assim, para Gandhi, o primeiro princípio da ação não violenta é a não cooperação com qualquer forma de humilhação, né? Então, qualquer humilhação para ele já era uma questão de violência, né? Tá. E Tolstói tinha ele se correspondia com um indiano, e ele enviou um texto para esse indiano, um texto dele, e o Gandhi tomou conhecimento desse texto. E nesse texto, o Tolstói ele colocou um verso, né? Ele começou falando dos versos do Vedas, né? Que é um dos livros sagrados da Índia, e ele cita Krishna, que somente através do princípio do amor o povo indiano poderia obter a independência do domínio britânico, né? Como a Índia teve uma época que ela esteve sob domínio britânico, né? E o que Tolstói dizia para esse indiano, né? Que eles não podiam renegar a antiga sabedoria deles, né? Que para adotar a sabedoria do Ocidente, que era combater a violência com violência, né? Tal, conseguir a independência com violência. E assim, o Gandhi tomou conhecimento desse texto, ele entrou em contato com Tolstói, pediu alguns conselhos e também pediu permissão para publicar os textos dele, né? Na época, o Gandhi atuava como advogado, era editor do Indian Opinion, né? Que é um jornal que foi fundado por ele. E então ele pede a permissão e aí Tolstói e ele continuam conversando, né? Continuam enviando carta um para o outro. E o que eles chegam a uma conclusão sobre que descrevia a busca contínua em alternar o modo de enfrentar o ódio com um outro olhar, com um olhar diferente, para evitar justamente que a gente se contamine por esse ódio, né? A gente vai até lembrar um pouquinho da flor de lótus, né? Que a flor de lótus, ela nasce na lama. E quando você é uma flor linda, maravilhosa, não perde a beleza dela por nascer na lama, né? Então, que é para a gente não deixar que essa violência do mundo nos contamine e tal. É também quando a gente estuda um pouco mais da filosofia do yoga, a gente
entra bem nessa questão, né, de não se deixar contaminar pela sujeira do mundo, né? Pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, manter a nossa pureza, manter a nossa beleza, tudo isso, né? E aí tem um ponto, depois com a morte do Tolstói, o Gandhi ele continua aplicando, né, as coisas que ele e Tolstói conversavam bastante. E aí ele disse que a não violência é a arma dos fortes, né? Que não se admite o uso da violência sob qualquer circunstância, representa a permanente busca em defesa da verdade. E a não violência, segundo Jean-Marie Miller, ela fala que a não violência é uma atitude ética e espiritual do homem vivo que reconhece a violência como a negação da humanidade e que decide recusar submeter-se à sua dominação. Aí a gente vai aqui para o nosso assunto sobre essa conexão entre ahimsa, né, no caso, relembrando o conceito de ahimsa, que é não cometer violência física ou psicológica com qualquer ser vivo, implica em desenvolver a compaixão. E a compaixão, ela está diretamente, o órgão, no caso que a gente desenvolve a compaixão, é o coração, que é o Anahata Chakra. Aí a gente já entra numa relação importante entre ahimsa e não violência. Então, a gente precisa desenvolver esse chakra o Anahata Chakra, que é o do coração, para a gente não cair nessa, para poder desenvolver também a não violência. Aí eu separei mais ou menos por tópicos, e aí se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente faz mais para o final, né? A gente conversa primeiro sobre... Beleza? Então, só relembrando alguns conceitos, que é o conceito de chakras, né? Que são centros de força físicos e energéticos, né? São canais que captam a energia, armazena, capta e distribui para todo o nosso corpo esses canais, os chakras. E lembrando que chakra no Tibete é chamado de Padma, que são lótus, né? Que tem as pétalas, tudo e tal. E o formato do chakra ele é como um CD girando assim muito rápido. É o que lembra um pouco. No nosso corpo, assim, existem milhares de chakras, muitos, milhares. Temos 7 principais, que eles são estimulados, são estudados na visão tântrica, né, do hindu, né, na visão hindu e tântrica, e na visão tibetana, trabalha-se somente 5 chakras. Porque na visão tibetana, os chakras acima da garganta, eles não são trabalhados, porque o físico seria só até aqui, né? Isso para os tibetanos. Na escola chinesa, que tem o Qigong, nós temos centenas de pequenos chakras na palma das mãos, de acordo com a cultura chinesa. E lembrando, né, que os animais também possuem os 7 chakras com o mesmo nome que a gente conhece, e mais um 8º chakra, que seria um chakra que ele trabalha com todos os outros chakras nos animais. E nos estudos esotéricos, a Terra, o planeta Terra também tem chakras. A gente fala dos chakras da Terra, né, em alguns estudos. Então, essa aqui seria uma parte assim, mais para relembrar mesmo alguns conceitos.
para a gente falar sobre um pouquinho da localização. Eu vou dizendo assim, porque eu fui separando por tópico para ficar mais fácil. Bom, então nós temos os sete chakras dentro e fora do corpo. Esse fora do corpo seria o duplo etéreo, que são os outros corpos que nós temos, né? Além do corpo físico. No Reiki, no toque quântico, a gente trabalha também o oitavo chakra, que ele ficaria localizado mais ou menos 30 centímetros abaixo dos nossos pés, que já pegaria um dos nossos corpos, né? E que é onde a gente trabalha a energia da Terra. E o 11º e 12º chakra, que ficaria acima do coronário, que também já ia entrar nos nossos corpos, no nosso corpo etéreo, né? Que é acima do topo da cabeça, do chakra coronário. Essas energias do 11º e do 12º chakra são energias superiores, são aquelas que a gente vai recebendo, que vai descendo por esses canais e vai distribuindo para todo o nosso corpo. Aí eu coloquei um pouquinho aqui também sobre a energia Kundalini, que fala-se bastante nessa energia, e muita gente confunde o processo dessa energia. A energia Kundalini, ela é também chamada de energia da vida. E é ela que ativa os nossos chakras. E ela se movimenta dentro do nosso corpo através dos nadis, que são os nossos canais energéticos, que é como se fosse sobe e desce, né? Como se fosse um trânsito de via dupla. É isso mesmo, né? Via dupla, vai para lá, vai descendo, e através desses canais essa energia vai circulando. E as práticas, né, de mantra, de yoga, meditação, eles fazem com que esses chakras aumentem, que os chakras aumentem de tamanho e que expanda a luz desses chakras. Aí tem as cores, tem os mantras, né, os elementos que estimulam, que os elementos seriam água, terra, fogo e ar. Vamos lá, vamos continuar aqui. E os chakras, eles estão associados às glândulas do corpo físico. Funcionam como centros de captação de energia para distribuir essa energia. E o símbolo dos chakras, que a gente costuma ver nos livros, tal, eles são retirados da geometria sagrada. São figuras geométricas e tem as pétalas também. E eles vão se mover dentro da energia sutil do nosso corpo. Aí tem alguns elementos, né, que na visão tântrica é onde estimula esses chakras. Dentro da visão tântrica, a gente não faz o equilíbrio dos chakras, tá? A gente trabalha com estímulos. Só estimula um chakra quando tem alguma questão de doença. Quando aquele órgão está doente, aquele órgão que é relacionado ao chakra está doente, aí sim se faz um equilíbrio. Mas, no geral, a gente não... O terapeuta tântrico, ele não estimula, ele não equilibra, ele estimula, tá? Os chakras. Então, tem vários elementos que a gente utiliza para esse trabalho. Um deles é o Vidya Mantra, que são som semente, aqueles lá que a gente trabalha, né? O Lan, Van, Ran, Yan, Han, On, tá? Esses aí são os Vidya Mantras. Eles atuam direto na raiz, então ele faz com que a raiz do chakra vibre esses sons. E através dessa vibração vai havendo o que a gente chama de estímulo. Tem alguns estudos que diz que, assim, vou pegar como exemplo o primeiro chakra, que são 4 pétalas. Cada pétala tem um
som. Só que para quem é praticante adiantado, isso geralmente não é muito divulgado, porque quando você começa a estimular todas essas pétalas, o chakra ele vai girar numa velocidade absurda, que se o teu corpo não estiver preparado, você, em vez de você gerar saúde, você vai gerar doença. Né? Então, somente quem utiliza essas práticas são praticantes muito adiantados, que já têm muito estudo na área, que tem muita prática mesmo, né? Por isso que a gente fala da importância de você praticar os exercícios, de você praticar essa estimulação dos chakras, né? E ter esse cuidado também, porque dependendo de como você estimula esses chakras, em vez de gerar saúde, gera doença. Então, isso é muito importante. Também existe, assim, entre esses elementos, existe o da deidade, né? Deidade é uma divindade que rege, né, uma energia que rege cada chakra. Então, cada chakra tem a sua deidade, que também chama, que é uma Shakti. Shakti é uma energia feminina, né? E que gera um poder específico para cada um dos chakras. Regina, Pode falar. você disse que conforme a estimulação pode dar o efeito ao contrário, né? E se a gente, conforme esses mantras que a gente ouve, né? Tem o Om, se ele pode também desequilibrar a gente? Pode desequilibrar. E como que a gente sabe que a gente está entrando em desequilíbrio quando ouvindo? Em relação aos chakras, Sim. você disse que de repente você faz. Assim, cada chakra ele vai ter, por exemplo, o chakra base, né? Que tem aquela função mais de manter a gente na Terra. Muitas vezes, dependendo de como você vai estimular ele através de um som, se você utilizar um som, às vezes, não adequado, não é nem que, de repente, vai te gerar uma doença, mas, de repente, você pode ficar mais agitada. Ou, né, então, você mesmo vai sentir que alguma coisa ali não está legal. Né? Por isso que a gente tem que se autoconhecer. Quando você conhece o seu corpo, você mesmo vai ter essa dimensão. Então, agora eu fiquei assim, porque às vezes você está com algum problema, né, pessoal, e você vai ouvir um chakra achando que você vai ficar mais calminha, e nessa história você pode se estrepar toda, né? Porque você está ouvindo um chakra. E daí você não vai associar que você não está legal por causa do mantra, você vai associar que é por causa do seu problema, não é? A gente tem que prestar muita atenção, né? É por isso que a gente fala que cada chakra ele vibra numa frequência. Então, por exemplo, se você tem dúvida sobre um determinado mantra, você pode usar, por exemplo, o Vidya Mantra, que é aquele que é relacionado àquele chakra específico. No caso do chakra base, por exemplo, Lan, Lan, Lan. Você utiliza o específico. Pelo menos você sabe que está fazendo, que tá sendo certinho. É que nem cor, por exemplo. A cor do primeiro chakra, ele é o vermelho, né? A cor vermelha. Só que a cor vermelha, ela também é uma cor muito estimulante. Então, se o teu chakra está bem e ele vibra na cor dele normal, beleza, não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, digamos o caso da mulher, que tem, por exemplo, um corrimento, alguma outra situação relacionada àquele chakra, ao chakra sexual,
Se você põe vermelho ali, você coloca uma jade vermelha ali, por exemplo, você vai piorar aquilo. Você vai agitar mais, você vai piorar a questão. Então, você vai ter que usar uma cor, uma pedra, no caso, uma cor, né, se for por terapia, mas que vai suavizar aquilo. Em vez de... Se você está muito... É igual assim, se você está muito agitada, e você comer pimenta, você vai ficar mais agitada ainda. Então, se você está muito agitada, evita comer coisas quentes, alimentos quentes, né? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. E é por isso Assim, que a gente saber direitinho como as coisas estão funcionando, né? Para quando a gente aplicar da maneira correta. a gente tem que... Então, Não estou te ouvindo, Lu. Lu, eu sempre, áudio. eu sempre ouvia muito chakras, mantras, desculpa. E tinha uns que me incomodavam bastante, mas eu não sabia o porquê. E essa explicação hoje, assim, abriu um monte de portas para mim. Porque tem uns que me incomodavam e eu não entendi o porquê. Agora eu estou entendendo que ele mexia mais ainda, né? Então, a gente tem que tomar muito, mas é muito cuidado mesmo com esse negócio de mantra. É muito sério, né? O que acontece? O mantra, quando você canta um mantra, você vai acionar determinados pontos, né? E esses pontos que você vai estar acionando que às vezes vai te, de repente, Equilibrar te ou agitar desequilibrar, ou né? desequilibrar, e, né? Vai equilibrar ou desequilibrar. Entendi. Mas Tô entendendo. agora, com essa questão que a gente está colocando aqui, você vai ver que vai ficar mais fácil. Você já vai conseguir identificar, né? É igual às vezes já teve também casos assim, de alguns mantras que eu comecei a fazer e eu não conseguia meditar, por exemplo. Sabe quando parece que alguma coisa ali não está batendo? Aí eu falava, não é possível, tem que ser... Aí eu pegava e fazia o quê? Desligava. Desliguei, fiz no silêncio, deu certinho, deu tranquilo. Deixa eu trazer só uma questão em relação a esses mantras que a gente encontra na internet. Hoje a gente também tem que ter um outro cuidado dentro dessa questão, que é o seguinte: alguns deles contêm frequências que são frequências que são colocadas exatamente para mexer em alguns pontos nossos, né? E são frequências colocadas proposital mesmo, né? Assim, que ela é bem subliminar e a gente não percebe. Isso tem sido falado muito. Então, em relação a mantras, e principalmente se eu vou fazer uma escolha do mantra que é o Om, né? O ideal é que você mesmo manda, com sua própria voz, porque tem hoje a gente tem um risco na internet, né? Tem algumas pessoas que já falam sobre isso, que são músicos, inclusive, né? que trabalham com frequência e que colocam. A questão do perigo, inclusive, de ter ali atrás algo que foi colocado que hoje é muito fácil, né? A música está ali, você não percebe, mas o que está por trás é algo que é para que você haja de determinada forma. E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. No caso de mantras, eu pessoalmente prefiro eu própria mantrar, porque eu acho que é muito importante também essa questão da gente trabalhar a nossa própria frequência de som, né? Porque a gente é energia, então o nosso próprio som ele circular pelo corpo. Eu não sei se a Regina também acha. O que acha disso, Regina? Eu concordo com você, concordo. Assim, na questão do mantra, como eu estava falando, né? Que dependendo, às vezes, da frequência em que você, às vezes, está vibrando também, ele acaba dando alguma alteração.
tem esse negócio também da a música, ela trazer também essa vibração, né? O ideal é que, assim, mais do que a gente, às vezes, até saber ler o sânscrito, é saber falar o mantra da maneira correta. Porque muitas vezes também, se você não fala o mantra da maneira correta, ele vai vibrar de uma outra forma. Tem isso também, né? Tem essa situação também. E é interessante a gente mesmo fazer o mantra também, depois que você conhece direitinho. Então, a gente escuta algumas vezes para poder mentalizar aquele mantra. E se você mentalizar o mantra, ele tem mais força ainda. Tem mais força. Você verbalizando ele tem força, mas se você mentaliza, ele tem mais força. Regina, o pessoal que trabalha com a lei do tempo, né, tem uma sequência que eles trabalham sobre questão de energia, né? Então, diariamente, além de fazer a questão do qual é a energia do dia, né, que é o Qin do dia, eles têm uma sequência de meditação, né? E as meditações, por exemplo, tem meditações que elas são se referentes aos 7 dias, que eles não chamam de dias, tem um outro nome que eu esqueci agora, e a cada dia é mantrado, são os 7 chakras, né? Então, cada um deles é feito a meditação com aquela a flor de lótus, visualizando aquela flor de lótus que se refere àquele chakra, e também fazendo um mantra que se refere àquele chakra. Então, é interessante porque isso vai fazendo com que você, diariamente, daqui a pouco você está com ele totalmente gravado na mente, né? Então, tem um tipo de meditação que eles fazem que é essa. Ah, legal, interessante. É que é interessante, realmente. Eu fazia. Eu parei um pouco, mas eu fazia. Todo dia eu tinha aquela tabelinha de qual era o mantra e qual era onde é que as energias que a gente iria trabalhar naquele dia, né? E a meditação, como ela iria ser realizada. Por sinal, essa meditação ela começa com essa parte que trabalha o corpo e depois ela ia para a questão de uma integração com a terra, né? Também para fazer o trabalho com a terra. De energização, essa coisa toda. Essa parte é bem interessante da lei do tempo. Pode aí, vamos continuar. É muito legal, gostei. Eu não conheço essa. Já fiz algum estudo sobre a lei do tempo, mas assim, superficial. Não cheguei a me aprofundar tal. Mas é bem interessante também. É porque ele tem uma sequência de coisas, né? Uma delas é a sequência de você fazer o ritual de todo dia, ver qual é o quinto dia, né? E aí aquela coisa, a coisa mais... E também eles começam assim, para quem está começando, começa com lendo qual é o mantra do dia referente àquele Kim, o que é que aquele Kim significa, quem está... Né? Aquela coisa do Kim. E aí tem uma outra segunda etapa, quando você já está um pouquinho mais à frente, que é o epital, eles chamam de epital. Em vez de chamar de dias, chama de epital. E aí, cada epital, que é um dia, tem uma sequência de mantras, né? Tem um chakra que você trabalha, né? Para você trabalha cada chakra em cada dia. Então, termina a semana, você já trabalhou todos os chakras. Eu acho que isso dá também essa sensação de equilíbrio, né? Você trabalhou Sim. a cada dia, né? É interessante. Ah, legal. Então, a gente estava falando ainda sobre os elementos de equilíbrio, é isso, de estímulo. Isso mesmo. Aí tem também o elemento da natureza. Cada chakra ele vai vibrar numa determinada cor, num determinado elemento, né? Nos casos, elementos água, terra, fogo e ar. E algumas pedras específicas também, né? Há uma coisa, só que eu queria, voltando um pouquinho a nossa fita, quando a gente fala, por exemplo, se você, no caso do homem, né, que geralmente pega muito a próstata, né, o homem também, se está com algum problema na próstata, evite usar peças em cores que estimulam demais, né, no caso do vermelho e tal.
A mulher também, evitar usar essas peças, se está com algum probleminha, né, relacionado à parte sexual, evitar calcinhas vermelhas, que são aquelas que elas acabam, a cor, né, acaba estimulando, então utilizar peças mais de cura, um verde, uma cor mais assim, né, que vai trazer um pouco mais que vai acalmar em vez de agitar aquela questão. Tá? São coisas assim que a gente, às vezes, fala, mas que besteira. Não, gente, não é besteira, não, essa coisa é séria. É o nosso corpo, a gente precisa conhecer melhor o nosso corpo, saber o que a gente está utilizando, tecidos mesmo, muito tecido sintético. Hoje em dia, a gente acaba usando muito, né? Tecido sintético. Então, tem que prestar atenção mesmo. Aí também a gente tem alguns nós que a gente tem no nosso corpo que vai impedir, por exemplo, que a energia Kundalini suba muito descontrolada, tá? Quando esses nós são rompidos, a energia sobe, ela se eleva, a energia Kundalini se eleva. Mas aí, o que pode acontecer? Quando essa energia se eleva, a gente vai atingir estados de consciência jamais imaginados que a gente atingiria esses estados de consciência. E isso pode trazer situações complicadas e até mesmo desequilíbrios mentais na pessoa. Então, o que acontece? Por isso que esses nós existem, justamente para barrar que isso aconteça, que essa energia, que é uma energia da vida, suba muito rápido e nos cause problemas bem sérios, né? Os chakras, esses nós que existem, o primeiro desses nós, ele encontra no nosso primeiro chakra, lá no Muladhara Chakra, que é o chakra base. E ele chama, o nome dele é Brahma Granthi. O segundo, ele está aqui no nosso chakra da garganta, no Vishuddhara Chakra, e ele se chama Vishnu Granthi. E o terceiro fica no Ajna Chakra, que é no nosso chakra frontal, também conhecido por terceiro olho, né? Que é o Rudra Granthi. Esse que a gente fala, quem já fez yoga, por exemplo, ou faz alguma outra prática que tem que dar aquela contraída que até a gente fala, né? Contrai o xixi, né? A gente fala assim, dá uma seguradinha. Essa é a nossa primeira banda, né? O segundo, ele vai estar aqui, que é quando a gente faz assim, né? Que a gente dá aquela seguradinha aqui. E o terceiro está aqui no nosso terceiro olho. Então, esses nós que a gente tem, eles vão justamente trabalhar no sentido de impedir que essa energia suba de uma vez, né, sem o nosso corpo estar preparado. Até porque, para que a gente tenha uma experiência mesmo de Kundalini, a gente tem que estar com o nosso corpo muito limpo, tem que fazer muito jejum, enfim, é todo um processo de limpeza do nosso corpo mesmo. E esse corpo tem que estar muito limpo para suportar uma subida de energia desse nível, tá? Por isso que é importante a gente não confundir, né? Não confundir mesmo as coisas nesse sentido. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma prática trabalhando com os chakras ali e tal, você vai sentindo aquele calor do corpo, aquela coisa vai subindo, tal, tá? Aí, né, você sente aquele tremor, você fala, nossa, a minha Kundalini está subindo. Não é a Kundalini que está subindo. É o prana que está se movimentando no seu corpo, causando todos esses aspectos, causando todos esses sintomas. Não é a energia Kundalini. Eu já ouvi muitas pessoas, quando vai fazer, às vezes,
um trabalho de iniciar algum trabalho e falar, vamos agora trabalhar os nossos chakras e a nossa energia Kundalini vai subindo, vai subindo. Não, gente, a Kundalini não sobe desse jeito. Então, a gente vai, sim, fazer aquele trabalho com os chakras para dar uma estimulada neles, para que o nosso processo, nosso trabalho espiritual ocorra melhor. Mas não é de dizer que a Kundalini vai subir. Tem gente que fica esperando, né? E não sobe nada. E fala, poxa, todo mundo sobe, o meu não sobe. Não, não é assim. Né? A gente tem que prestar atenção. Então, o que mais? Segundo o professor André de Rose, ele diz que esses nós, né, que a gente tem, eles são como uma válvula de segurança natural, né, que vai controlando essas energias. Até porque a gente não está ainda preparado para uma experiência de Kundalini. Uma experiência de Kundalini, ela exige total desprendimento, total desapego de tudo, né? E a gente ainda não está pronto para... A gente ainda tem família, trabalho, a gente ainda tem tantas coisas segurando a gente, né, que a gente ainda que a gente necessita, e que fica segurando a gente, que a gente ainda não está preparado para esse processo. No momento atual da humanidade, eu acho que assim, talvez 1% da humanidade esteja preparada para uma experiência desse nível. Acho que a gente ainda não alcançou isso, né? Pela força dessa energia, eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito as nossas emoções, nossos apegos, tudo isso para a gente conseguir ter uma experiência real que vá nos mandar para uma outra dimensão que a gente nem sonha que existe, de repente. Né? Aí, vamos ver o que mais. Então, esse primeiro nó, que fica lá no primeiro chakra, ele tem relação com a nossa parte física e com os vrits, né? Os vrits são as famosas variações da mente, as partes da nossa parte sensorial, né? Toda a nossa sensorialidade, essas variações mentais que a gente tem, esses são os vrits. Aquilo que faz a gente... Você está pensando na coisa, de repente você fala, poxa, você está, às vezes, lá tranquila, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E essas agitações da mente a gente chama de vrits. No yoga, né? A gente chama de vrits. O segundo nó, que é esse que a gente chama de chakra também, né, que é isso que a gente desenvolve, o amor, a compaixão, mas é aquele amor profundo, aquele amor incondicional, aquele amor de alma gêmea, sabe? Aquela coisa assim, né? Eu imagino que seja. E ele vai também estar no nosso emocional, que vai estar justamente na parte das nossas estabilidades afetivas. Então, esse segundo nó vai estar trabalhando nessas questões. E o terceiro nó, que está no nosso Adhyana Chakra, que é aqui, né, entre a sobrancelha, já é a nossa mente. Ele vai estar trabalhando justamente nessa região da nossa mente. E todos eles, de forma geral, estão relacionados às nossas tendências subconscientes, seja nas nossas impressões kármicas, e nas nossas tendências comportamentais, né? Esses nós vão estar trabalhando aí. Deixa eu ver agora. Então, o que acontece? Quando a energia Kundalini se eleva, ela vai propiciar, ela vai pôr em atividade todos os vórtices, né, todos os nossos chakras, eles vão estar em atividade, todos eles vão produzir as atividades desses centros de uma forma muito rápida, muito
levando a percepção e incursões nesses diversos estados de consciência, que está bem acima das nossas... A gente não consegue chegar, né, ainda. Como eu falei, a gente tem tanta distração aqui, tantas distrações que a gente tem que acaba... que a gente não consegue ainda alcançar esses estados. A gente pode falar um pouquinho sobre o movimento dos chakras, que os chakras, como eles vão estar se movimentando, ainda sobre os chakras, vamos falar os nomes deles, né? Que é o primeiro lá embaixo é o Muladhara Chakra, Swadhisthana, que seria o segundo chakra, ele está localizado mais ou menos 3 dedos abaixo do umbigo, o Manipura Chakra, que também é chamado do chakra do estômago, né? Os 3 dedos acima do umbigo, o Anahata, que é o chakra do coração, o Vishuddha, aqui na garganta, a Ajna Chakra e o Sahasrara, que é o topo da cabeça aqui, esse chakra no topo da cabeça. Os Bijas Mantras, né, que a gente já falou, que é o Lan, lá embaixo, Lan, Van, Ran, Yan, Han, Om. O Om, ele pode ser usado tanto no 6º quanto no 7º chakra. E era isso que eu queria falar sobre o Om. O Om, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente usa o Om, porque o Om, ele deixa a gente muito aqui em cima. E a gente precisa estar em tudo, né? A gente tem que estar desde o primeiro até lá em cima. Então, o Om, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente usa o Om. Evitar usar ele assim indiscriminadamente, tá bom? Esses 3, o Vishuddha, Ajna e Sahasrara, eles são os chakras superiores, né? Eles estão relacionados à nossa mente e à iluminação. São chamados chakras superiores. O Anahata, que é o chakra do coração, ele também é chamado de intermediário ou médio. Tem uma coisa que é muito interessante. O chakra do coração, quando a gente faz a energização na radiestesia, nós temos um gráfico e tem lá todos os chakras. O chakra do coração, ele se une a todos os chakras. Ele está bem no centro, né? Ele é o centro, então ele une todos os de cima com todos os de baixo, que são chamados de chakras inferiores, e eles aqui vão cuidar da nossa parte material. Então, a gente começa com a nossa questão da sobrevivência, toda essa parte que trata a gente do terceiro chakra para baixo, é a nossa parte material. O médio aqui, que é o coração, né? Ele vai fazer a ligação então ele vai distribuir a energia entre os chakras superiores e os chakras inferiores. Então ele vai estar trabalhando em tudo isso e para baixo também. Então, olha a responsabilidade, né, desse chakra aqui. E por que a gente abre, né? Quando a gente faz esses exercícios de abrir, que a gente faz assim, ó, a gente está abrindo esse chakra. Esses exercícios são excelentes para abrir o chakra do coração, para quem acha que precisa. Sabe, esses toquinhos assim. É muito, muito interessante. Tudo isso estimula o nosso chakra do coração. Então, quanto mais eu faço exercícios de abertura do peito, eu estou trabalhando esse chakra aqui do coração, o Anahata. Outra coisa interessante também, o Muladhara Chakra, ele é um chakra mais masculino, tá? Ele é o chakra do homem. Já o Swadhisthana, que é o segundo, é o chakra da mulher. Por que ele é um chakra mais feminino? Porque a mulher tem o útero e a mulher tem ovário, tem toda essa parte
dar à luz, tal, né? Então, é um chakra mais feminino, uma energia mais feminina. O Manipura Chakra também ele é uma energia mais masculina. É o chakra da força, onde tem o Ti, né? Onde está o nosso Ti, nosso poder pessoal. Então, o Manipura, ele está mais ligado a essa energia masculina. Já o Anahata é uma energia mais feminina, aquela coisa da expansão, do amor materno, né? Se a gente vê na igreja a gente costuma ver esses quadros que tem aquele coração fervente aqui, né? O coração de Maria, Jesus também, Jesus que tem algumas representações que também tem um coração fervente aqui, eu acho que é. Então, esse chakra aqui, ele traz aquela energia do amor maternal, aquele amor incondicional, né? Então, por isso, ele é uma energia mais feminina. O Vishuddha é uma energia mais masculina. Regina, só para, assim, porque como os nomes ficam um pouco mais difíceis, no geral, todo mundo conhece pelo laríngeo, pelo coronário, né? Então, se você pudesse fazer essa conexão para a gente entender o masculino, qual é o masculino? É a mente? Eu própria fiquei um pouco confusa com os nomes. Então, se puder destrinchar isso, é legal. No chakra básico, né? O chakra básico, ele é mais masculino, é o chakra do homem. O segundo chakra, que é vamos falar no nome, o esplênico, chamado de esplênico, né? Tem outro nome também, eu sei que tem vários nomes. O esplênico é o chakra da mulher, porque é onde está toda a região feminina, ovário, tudo. A mulher umbilical, atua mais... né? Seria o segundo umbilical. Isso, exatamente. O Manipura, ou plexo solar, né? Terceiro chakra, esse um pouquinho acima do umbigo, pega também o estômago, em algumas literaturas a gente vê como chakra do estômago, né? Aí tem o quarto chakra, que é o cardíaco, que é o chakra do coração. O quinto chakra, que é o da garganta, que é a nossa comunicação, né? Aí a gente tem o Adhyana Chakra, que é o nosso chakra frontal, ou chakra do terceiro olho, que a garganta aqui já é mental. E esse chakra e o Sahasrara, que é o coronário, né? São os da iluminação. Eles já são os mais espirituais, assim, são aqueles que já dão uma conexão direta com a espiritualidade maior. Então, o da garganta, coração é um chakra mais feminino, é o chakra da mulher também, tem mais aquela força do amor materno, do amor incondicional, tal, né? Daquele amor das almas gêmeas. Aí a gente tem a comunicação aqui nesse chakra da garganta, é o mais masculino, tá? São mais... Os homens se destacam muito, né, nessa coisa da comunicação. Não é que a mulher não se destaca. Quando a gente fala que o homem se destaca mais, é que existem mais homens que são filósofos, que trabalham muito a questão mental, né? Esse chakra que também está relacionado à mente. Então, tem mulheres, mas as mulheres, geralmente, elas são mais... O conhecimento que a mulher tem é um conhecimento tão grande que muitas vezes ela não consegue expressar. Já os homens, como eles trabalham mais essa parte da razão, a mulher trabalha muito mais emoção do que razão. Como o homem trabalha muito mais a razão, ele acaba se desenvolvendo melhor nesse chakra aqui da comunicação. Então, por exemplo, você vê mais homens filósofos, homens gurus, mestres. É difícil você pegar uma mulher se intitular mestra. Ela até pode ser, mas ela não se intitula. O homem já se intitula. É que nem você vê um monte de guru, mas mulheres que se intitulam como gurus, a gente quase não vê.
Então, a mulher, mesmo que ela tenha todo esse conhecimento, ela fica mais para dentro, ela trabalha mais interno, o homem trabalha mais externo. Isso é uma coisa bastante curiosa. Eu nunca tinha pensado nessas questões assim, né? Aí depois, conforme eu comecei avançando em alguns estudos aí, além do yoga, com os estudos do Tantra, tudo isso abriu muito, muito mais assim, do que... e realmente faz muito sentido. Quando a gente começa a pensar e a observar a nossa sociedade, a gente percebe que existem muitas mulheres que são mestras, mas elas não se intitulam como mestras. Os homens têm 2, 3 faculdades, já é mestre. Ah, eu sou mestre, eu sou mestre. Não é errado, tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso, né? Regina, em relação a isso, né? A gente, na verdade, tem visto o que é que acontece, né? Se a gente for pensar direitinho, todo o processo civilizatório, né, a mulher, por muitos anos, ela era oprimida, né? Então, ela não... E aí, se a gente for pensar na questão dos chakras, os chakras também não eram estimulados de alguma forma, né? Então, só aqueles que eram o interesse de quê? De uma mulher seguir apenas para gerir vidas. Então, eu acho que também tem um pouco todo um trabalho mental feito com a mulher, porque hoje a gente já vê algumas mulheres que entram um pouco naquele perfil assim, aquela que trabalha muito, aquela que e aí até diz assim, determinadas mulheres têm mais energia masculina, né? E aí até ela sai um pouco da sensualidade, de ser a mulher sensual, algumas têm mais a energia feminina, como homem também, a gente já tem visto homens com mais energia feminina também. Então, por quê? Porque a gente começa a ter uma abertura de mente, eu acho, inclusive, de repente, de fazer formas diferentes de estimular, inclusive, esses chakras, né? Porque, por exemplo, o chakra base, né, sexual, por muitos anos, a mulher é impedida de sequer pensar em falar sobre isso, né? Então, isso é uma quebra de paradigma que vem, né? E é milenar também, inclusive, e ela começa a ter algumas alterações, porque hoje a gente já vê muitas mulheres interessadas, inclusive, em estar tendo conhecimento do Tantra, entender mais esse corpo. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, uma continuidade, isso modifica um pouco, né? Mas tem um histórico, né? Um histórico que aí também faz com que toda essa energia ela não vibrasse suficiente para dar essa mulher esse perfil, né? E até foi criada para ter um perfil mais feminino mesmo, né? Da energia feminina. Não sei se estou trazendo assim como até para a gente abrir assim, a tipo de debate, como é que você vê isso? Na verdade, essa questão da energia masculina e feminina, na verdade, existe dentro de nós, tanto o homem quanto a mulher possui 50% de cada uma, né? 50% energia masculina, 50% feminina. Mas o homem, geralmente, ele desenvolve um pouco mais essa questão da energia masculina, a mulher da feminina, até porque são duas energias que elas são a energia de geração da vida. A energia feminina e masculina, nesse nosso sistema Terra, são as energias que determinam o sexo, né? No caso. Assim, são duas energias que elas existem em abundância dentro da gente, só que o que acontece? A gente vai buscar essa energia sempre fora. Então, o homem, ele busca essa energia na mulher, e a mulher busca essa energia no homem. Mas, na verdade, isso está dentro da gente. Então, quando a gente se interioriza na meditação, a gente traz esse equilíbrio, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que essas duas energias, homem e mulher, eles não foram feitos para andar um na frente, outro atrás. Eles foram... o certo seria andar lado a lado, homem e mulher lado a lado, trabalhando juntos, construindo juntos, não da forma desenfreada como está na nossa sociedade.
né? A nossa sociedade, ela está muito assim. Então, são duas energias que elas teriam que caminhar lado a lado. Só que dentro da gente, nós temos essas duas energias. E a gente trabalhando essas questões, a gente vai conseguir que essa energia caminhe lado a lado e que ela transcenda, né? Ela transcenda de dentro da gente para fora. Isso é lógico, gente, pelo amor de Deus, não significa... não estou falando de questão de gêneros, tá? Por favor, não entendam mal o que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é isso, não importa que sejam dois homens. Ambos têm a energia masculina, a energia feminina, e eles estão expressando essa energia. E está tudo bem, está tudo certo. Super legal. É amor, o importante é amor. É o amor, esse amor que a gente não... Esse amor de almas gêmeas, né? Que se expressa no corpo físico e ocorre as relações e está tudo certo, e é isso aí, é maravilhoso. O importante é isso, né? É verdade, vamos lá. Não, eu só puxo mais essa questão, assim, que a gente está tendo uma mudança comportamental, né? Não tem como negar que as mulheres estão buscando se valorizar mais, né? Porque quando a gente diz assim, não, a gente encontrava mais os mestres como homens, mas a gente também tem que entender que tem todo o contexto, né, histórico, dessa uma frequência criada, esses homens, eles passaram muito tempo em comandos, né? E aí a mulher depois ela vem... A gente também, todos são importantes. Não existe... Todos são importantes na teia da vida. Na teia da vida, todos são importantes. E o que a gente traz é muito importante para a teia da vida. Como a gente expressa, aquilo que a gente vai trazer para, né, de dentro da gente para fora, isso é o principal. Apesar de todas as confusões que tem gerado na sociedade, né? Mas eu acredito que um dia a gente vai conseguir realmente expressar tudo isso sem tantos conflitos, né? É isso que a gente está buscando, na verdade. O ser humano busca isso. Através das terapias, através do contato com as outras pessoas, através de poder expressar o amor que sente, né? Independente de qualquer outra coisa, eu acho que isso é muito importante. O caminho é o caminho do amor, não existe outro caminho para a gente conseguir melhorar as relações humanas, senão o caminho do amor. E aí a gente vai voltar aqui e falar um pouquinho dos movimentos dos chakras, né? Que os chakras eles podem movimentar para a direita e para a esquerda, no sentido horário ou anti-horário. Quando ele se movimenta para a direita, ele vai estar no sentido horário, né? Quando ele se movimenta no sentido anti-horário, ele se movimenta para a esquerda. E isso impacta no nosso corpo, é lógico, né? E tá certo, faz parte da nossa natureza. Cada um já tem uma determinada natureza e os chakras vão obedecer, né, essa natureza. E como ele vai se movimentar também vai depender da qualidade energética, né, de cada pessoa. O chakra que ele se movimenta no sentido horário, ele se movimenta de dentro para fora. Então, ele expele energia. Ele vai fazer o processo de captação de qualquer jeito, só que ele vai expelir a energia, tá? O que se movimenta no sentido anti-horário, ele vai trazer a energia de fora para dentro. O processo de captação é igual, tanto no sentido quanto no outro sentido. Só que a forma da energia, a energia que vem, como capta a energia é que vai mudar um pouquinho. Então, no sentido anti-horário, ele vai trazer energia de fora para dentro. Então, o que vai acontecer com os nossos corpos, né? Quando a gente tem essa movimentação. Oi.
vai acontecer? E eu me perdi. Para variar, eu me perdi. Vamos lá. Quando o nosso chakra se movimenta no sentido horário, né, que é expelindo energia, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter possuir uma força centrífuga, né? Então, essa energia ela vai sair para fora da gente. Vamos ser menos suscetível a influências externas. Então, a gente não vai pegar tanta energia externa, no caso do nosso chakra, quando ele gira no sentido horário. Tá? E o que vai acontecer também? Nós vamos carregar menos miasmas, né? Essas coisas do baixo astral não vai afetar tanto a gente. A pessoa que tem os chakras girando no sentido horário, ela pode ficar a noite inteira na balada, que no dia seguinte ela vai estar ok, né? Às vezes eu não dizemos da balada, porque geralmente todo mundo já foi numa balada, né? É um polo de irradiação, né? Então, a energia vai sair de dentro para fora. No ocultismo, é o chamado de corpo fechado. Aquela pessoa que não pega nada, né? Está de boa, está sempre de boa. O que tem de negativo nessa questão? É que a pessoa ela acaba tendo uma tendência a ser egoísta, a olhar só para ela. Ela não vai olhar muito para os outros. E não é porque ela é má, é porque simplesmente essa natureza dela, né, não vai permitir que ela olhe tanto para o outro. Ela corre o risco de ser um pouco mais materialista e também acabar ficando muito sozinha, ter uma solidão mais extrema. Tá? Então, isso são pontos que a gente tem que trabalhar quando a gente tem essa natureza. Geralmente são pessoas muito racionais, trabalha muito com a mente, tá muito na mente, né? Tá muito na razão ali. Então, já quando ao contrário, quando nossos chakras viram no sentido anti-horário, a força já é centrípeta, então nós vamos captar tudo que está de fora. Então, é aquela pessoa que vai para a balada, fica mal, vai para o centro da cidade, fica mal, tem que morar em lugares onde tem muita natureza, tal, porque a energia da natureza ajuda essa pessoa a se equilibrar. Chega diante do mar e chora, e reverencia, dá aquela emoção, tal, né? É esse tipo de pessoa. Pessoas que têm os chakras girando no sentido anti-horário, elas estimulam muito a mediunidade, a sensitividade, tá? São pessoas que vão ser muito sensíveis a ambientes. Se entra num ambiente, já sente a energia pesada. É muito mão aberta. Sabe aquela pessoa que dá tudo que tem? Aquela pessoa que dá tudo que tem, pode ter certeza, o chakra dela está girando no anti-horário. E ela olha tanto para os outros que ela esquece de olhar para ela mesma, o que é um ponto bem assim, a gente pode dizer que é meio negativo, né? E também carrega muito miasma, pega tudo com facilidade. Então, os terapeutas, né? Terapeutas são pessoas que giram muito no sentido anti-horário. Então, os terapeutas, e pega a dor, pega tudo do outro, pega a energia ruim, e tem que estar sempre se protegendo, sempre trabalhando as proteções para conseguir vir bem. Mesmo assim, ainda uma dorzinha pega. Usa muito do que a razão, muito mais emoção. E às vezes cuida muito pouco da saúde, porque está tão preocupado em estar ali ajudando e, né, que mesmo, acaba ficando às vezes com uma saúde muito fragilizada. Se a gente for pensar em exemplos, Madre Teresa, Chico Xavier, quem mais? Que a gente tem mais, né? São Francisco de Assis, são pessoas que têm essa coisa. O que é negativo?
tem de negativo nisso? Fora essas questões que, às vezes a pessoa não pensa muito nela, tal, o que tem de negativo? É que perde muita energia. E quando você perde muita energia, você tem que tirar a energia de algum lugar. O que acontece? Você vai tirar a energia do outro, você vai absorver a energia do outro. E você corre o risco de... Você cai numa dependência de vampirismo. O famoso vampiro energético que a gente fala. Aquele cara que chega e suga tudo de você. Você fala, meu Deus do céu. Então, por isso, o que acontece? Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente vai estimular um pouco, né? Tudo isso, para poder trabalhar um pouco tudo isso e sentir menos sem mudar a nossa natureza. Ou também, se você quiser mudar a sua natureza, ficar, de repente, você não quer mais ser assim e resolve só fazer exercícios, fazer coisas que vai fechar, né? E vai mudar a rotação ali, mas aí você tem que saber até que ponto você mudar a sua natureza vale a pena, né, para você. Eu acho que isso é importante ter em mente. Não que não seja impossível, mas... Né? Então, vamos falar dos... Ixi, cadê minha cola? Dos métodos externos, primeiro. Métodos externos. O método externo é justamente para quem tem essa energia que vem de fora para dentro, que é o pessoal que gira aí anti-horário, né? O que é bom para equilibrar, para estimular esses chakras. E, né, essas pessoas são chamadas esponjas também, né? Aqueles que absorvem tudo. Então, os passes magnéticos são excelentes para equilibrar essas energias. Massagens indianas, shiatsu, acupuntura, monja-bustão, imposição de mãos, toque quântico, reiki, as geosterapias, que são os cristais, né? Banhos de erva, as medicinas da floresta. Então, tudo isso vai ajudar a pessoa montar uma proteção aí, né? E para que esses chakras trabalhem mais equilibrados e te dê uma saúde mais, né? Uma saúde legal. Sobre o método interno, né? O método interno, que é justamente esse chakra que vai trabalhar de dentro para fora, ele é para aquela pessoa que quer despertar mesmo a Kundalini. Então, ela vai trabalhar, geralmente as escolas tântricas, o yoga, eles vão trabalhar bastante técnicas como o Maituna, que é o ritual sagrado, o ritual sexual sagrado, né, que é o Maituna, o yoga, os mantras, karatê, tai chi, o qigong, o aikido, as artes marciais que almejam paz, a meditação também vai trabalhar muito para que esses chakras equilibrem, né? Para que gerem saúde e não doença. Já as práticas mais voltadas à competição, práticas violentas, como luta, essas coisas que são mais que um agride o outro, fica batendo no outro. Esse tipo de técnica, o que vai causar? Ele vai desequilibrar os chakras e vai destruir os corpos sutis. Porque você imagina como uma bagunça que vai ficar ali dentro. Né? Vai ficar uma confusão. A pessoa respira 24 horas, luta, o cara briga, bate um no outro, fica todo machucado, ou só compete, né? Ou só vai praticar para competir, para vencer, vai ter aquela coisa, não, se eu não vencer, como é que vai ser? Então, imagina como aquela pessoa vai ficar por dentro, né? Então, não é legal. Aí sim vai gerar doenças, desequilíbrios. Pessoas muito competitivas, elas sofrem muito, tem muitas questões.
E outro ponto que eu vou bater aqui é a alimentação, né? Ambos os métodos, eles vão estimular todos os chakras. Então, mesmo que o teu chakra gire num sentido anti-horário, e você quer fazer uma prática de yoga ou uma prática de Qigong, eu faço Qigong, faço yoga, né? Utilizo cristais, passe magnético, eu utilizo várias coisas para trabalhar essas partes. Isso aí não vai te... Desde que você não faça também, tentando mudar essa sua natureza, não vai te causar danos, assim, né? Tá. Aquilo que eu falei, você tem que ver se vale a pena, se aquilo está te ajudando ou se aquilo está te atrapalhando. É importante saber isso, como é que está a sua saúde em relação a isso, né? A parte da alimentação. Então, as técnicas corporais para gerar saúde, todas essas técnicas, os mantras, né? E a alimentação equilibrada, questão da alimentação, uma coisa muito séria. Quando você se alimenta de produtos que vêm da terra, ervas, frutas, grãos, você se alimenta de... Você faz, por exemplo, um suco Ayurveda, né? Que é aquele que você utiliza os 5 sabores. Aquilo te traz a energia do sol, te traz a energia da terra, a nutrição, vai te trazer a energia da lua, que são as energias celestiais. Sol, lua, são energias celestiais. Então, tudo isso vai fazer um trabalho bacana no teu organismo, né? Agora, se você vai lá para os alimentos mortos, né? Que são os alimentos que são considerados mortos, são aqueles de origem animal, os alimentos industrializados, os excessos de remédios, né? Então, se você, de repente, vai para esse lado, o que vai acontecer com os seus chakras? O que vai acontecer com o teu organismo? Vai desequilibrar tudo. Então, gente, a alimentação é coisa muito séria. Aí as pessoas falam assim, mas comer orgânico é caro. Orgânico é tudo que vem da terra. Tudo que vem da terra é orgânico. Inclusive, os animais são orgânicos, né? Nós somos orgânicos. Então, tem que saber diferenciar ali, mas tem muito agrotóxico. Hoje em dia tem várias formas de você conseguir, às vezes, pegar um alimento que tem menos agrotóxico, escolhe, vai na feira, né, geralmente, escolhe aqueles menorzinhos, geralmente a cenourinha menor, o alface menor, tudo aquilo que é menorzinho, às vezes aquela vagem que está um pouquinho mais... Aqui pegou bem menos agrotóxicos, né? Então, se você compra uma caixa dessas de lasanha industrializada e você pega... É o preço do quê? De uma abobrinha, um chuchu, um pé de couve, mais caro que um pacote de feijão ou de qualquer outro grão que você queira comer, se você não gosta de feijão. Tem ervilha, tem lentilha. Para quem não come somente os industrializados e produtos de origem animal, tem muito mais coisa, tem muito mais variedade. Então, a alimentação é importante. Mas aí é aquilo que eu falei, vai de você saber o que você quer fazer com o teu corpo. Como é que você quer que as coisas aconteçam aqui dentro. Então, a rinça tem uma relação muito forte com o nosso corpo, com os nossos chakras, né? Como que a gente vai trabalhar tudo isso? Aí é de cada um, né? Cada um vai processar do seu jeito, né? Cada um vai ter o seu jeito de pensar, poxa, isso aqui está me fazendo mal, eu vou diminuir pelo menos uma vez por semana, eu vou comer isso, então, 3 vezes por semana. Se eu tenho tanta necessidade de comer um determinado alimento, eu não digo nem do industrializado. Por exemplo, é uma pessoa que tem muita necessidade de comer carne, mas diminui um pouquinho. A carne é um alimento que ela demora 12 horas para fazer digestão dentro do seu organismo. Se você come carne de manhã, à tarde, de manhã não, né? À tarde e à noite, você vai estar com aquela coisa rodando ali todos os dias da sua vida. Então, se você deixar um dia de comer,
você já elimina parte das toxinas, né? Então, é isso. Eu acho que a gente encerra essa parte aqui, né? Acho que dos... E se alguma coisa não ficou clara, tal, tiver alguma dúvida, aí... Beleza, amor. Vai bem. E é isso, gente. Né, tomar cuidado com o que você põe para dentro de você. Porque a gente não é assim, a nossa natureza, né, nós somos seres gentis, somos bons, somos caridosos, somos amorosos, nós somos toda essa natureza, mas aquilo que a gente manda para dentro da gente interfere no nosso corpo, nos nossos relacionamentos, porque vai interferir no nosso temperamento também, né? Aquilo que a gente vê na TV, tudo. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, né? Não dá para ser 100%, mas dá para ser pelo menos 90%, eu acho. 100% não dá para ser, mas a gente dá para ser 90%. Aí vai de cada um. Agora eu estou à disposição, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou quiser colocar também alguma coisa. Tá bom? Não, é isso, Regina. Eu achei ótimo, porque a gente tem que entender que tudo está interligado, né? Então, assim, quando a gente fala, até quando a gente fala assim, vou falar sobre a questão de não violência, né? Pessoas que são mais violentas e pessoas que são menos violentas, a gente também tem que entender que tem todo um conjunto de coisas relacionadas. Muitas vezes a questão de alimentação, né? Porque tem algumas alimentações agridem, inclusive, o organismo, como a Regina coloca, inclusive, né? O que é que a gente está comendo, né? Então, é tanta coisa que a gente tem que pensar e é aquele corpo como um todo, né? Muitas vezes, assim, até a forma, alguns nutrientes que a gente precisa para que a gente funcione melhor, a questão cerebral, né? Como é que o cérebro vai estar funcionando? Eu também preciso, tem toda a questão de alimentação também, questão de atividade física, né? Que tipo de atividade física você está buscando, né? E é algo que agrida o corpo, na verdade, ou é algo que vai harmonizar esse corpo. Então, se pensar assim, eu estava escutando tudo isso e pensando assim, poxa vida, tem tanta gente que precisa entender essas coisas, precisa conhecer, porque é como se essas pessoas não tivessem a oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos, e a gente está num momento assim, de gratidão, né? De que a gente pode expor isso, de jogar para o universo, para várias redes e caminhos, as pessoas possam encontrar essas informações, poder ter acesso a essas informações, que isso é extremamente importante. Eu, de ontem para hoje, eu tinha postado um material no Instagram, mas postei assim, só para postar. Era que eles chamam de remixei uma mensagem que tinha lá, eu achei interessante, fui e remixei. E ela me deu, aí você vê assim, como a gente está num mundo muito louco, né? O Instagram me jogou, para você ter ideia, foram 3.000 acessos, só desse remix que eu fiz, 3.000 acessos e 300 mensagens, né? Dessas 300 mensagens, eu me assustei com a forma de expressão de algumas das pessoas que falavam na mensagem. E aí você vê, gente, essas pessoas estão completamente desconectadas de tudo, né? E aí, no começo, a Regina falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou assim, a violência é como se fosse a negação da humanidade, né? E aí é um pouco isso. O que eu vi ali, de repente, era uma conversa sobre o que estavam vendo, um vídeo, e daqui a pouco começou-se uma discussão leve, e quando eu vi,
hoje já estava uma discussão assim, quase as pessoas se matando por um vídeo bobo que não vão, aquilo não leva nenhuma daquelas pessoas a canto nenhum. E o que acontece ali são pessoas se agredindo por nada, né? E aí quando eu vou pensar no Ahimsa, vou pensar em tudo que a gente viu aqui sobre a questão dos chakras e tudo isso, a gente vê que essas pessoas estão completamente em desarmonia, né? Em todos os sentidos, assim, elas não estão em harmonia com elas próprias, de raciocinar sobre aquilo, que importância tem aquilo, né? E aí entra no processo de que o que eu preciso falar tem que ser, a minha fala tem que ser a última, e a discussão que está lá é que cada um quer ser o último a ter voz. E aí a Regina também eu anotei aqui, não violência é a arma dos fortes. Né? Eu achei isso fantástico do começo, Regina. A não violência é a arma dos fortes, né? É aquela coisa, a vulnerabilidade também é dos fortes, né? De estar em estado de vulnerabilidade, de ir em busca de compreensão de quem ele realmente é, o que é aquele teu corpo é o quê, finalmente, né? De ter essa compreensão, porque na hora que você tem uma compreensão, que de alguma forma nos foi negada por muito tempo, tanto que essas civilizações, né, ou dizer, o Ocidente não teve muito acesso a essas informações, né? Tudo isso é muito novo para a gente, a questão da yoga, dos chakras, né? Trabalhar os chakras, tudo isso é novo. Né? Pode ter, vamos dizer, daqui a 10, 20 anos, 30, mas é novo, né? No sentido que a gente passou muitos anos sem essas informações. E eu fico muito grata, né? De Regina estar aqui, estar passando para a gente todas essas informações, né? Se dispondo a detalhar tudo sobre como é que funcionam esses chakras, o que é que ele tem, detalhes de chegar exatamente e a gente finalizar com a alimentação. É muito importante. Isso aqui é só um pontinho para que a gente comece a abrir a mente, né? Começar a pensar quem somos nós, o que queremos desse planeta. A gente quer o quê? A gente quer viver, né? Ou a gente quer viver, ou a gente só quer sobreviver, ou a gente está querendo se matar, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas ao contrário de querer viver, o que elas fazem são coisas contrárias a isso. E é isso, eu queria puxar um pouco esse leque, né? Não é por nada, porque eu fiquei muito tranquila, eu com a questão do meu sentimento, de ver as pessoas se agredindo por bobagem, sabe? Isso me deixou muito tranquila, porque eram muitas pessoas jovens, né? E aí eu me preocupo com esses jovens, meu Deus, né? Os conhecimentos, tem tanto conhecimento que eles precisam ter acesso, né? Que eles precisam compreender para ter uma vida melhor, porque aquilo que eu vi, eu vi nessa postagem não era para estar gerando isso, mostra o quanto as pessoas estão em desarmonia. Então, eu fico só gratidão, assim, sabe, da comunicação não violenta chegar para a gente poder ter acesso aos conhecimentos e entender que quando a gente fala de não violência, a gente está falando exatamente de ter compaixão, de ter uma vida mais harmônica, e para ter uma vida mais harmônica, eu tenho que ter outras compreensões do que eu como, de como o meu corpo funciona, né? Da energia vital que está no meu corpo, e aí também vai me evitar doenças, né? O que é importante. É isso. Regina, Lu, quer falar alguma coisa? O Miguel está aqui, eu não sei se também quer falar alguma coisa. Vamos lá, para que a gente possa encerrar por causa do horário também, né? Eu gostei muito, Regina, parabéns. Eu aprendi muito hoje. Eu vou ficar mais esperta, assim, né? Tanto com as frequências, como a Sandra falou, e os mantras mesmo, porque eu vou tentar eu mesma fazer, né? Não ficar tanto ouvindo. Eu aprendi muito hoje, foi muito bom. Parabéns.
Obrigada. Eu queria só colocar uma coisa que eu acho interessante. Os nossos irmãos, né, os indígenas, eles têm as sílabas, as sílabas, as vogais, elas são os mantras de curas, né? São sementes mântricas de cura, as vogais. E a gente tem uma coisa que a gente chama de canção da alma. Então, a canção da alma, você vai pegar, por exemplo, os seus nomes de nascença, por exemplo, Luzanira. Como é seu nome inteiro de nascença? Luzanira. Henrique Barbosa. Tá, Henrique Barbosa seria sobrenome, né? Já é Sim, sobrenome. sim. Então, você pega o seu primeiro nome, no caso, Luzanira. Você vai pegar só as suas vogais. U, A, I, A, certo? U, A, I, A. Essa é a sua canção da alma. Então, quando você entoa essas sílabas, você está entoando a sua canção da alma. É um bom mantra para você trabalhar. Outra coisa legal também, por exemplo, você quer fazer uma cura, por exemplo, pela água, você vai utilizar somente as vogais da palavra água. Se você quer invocar uma cura pela terra, às vezes uma energia mais densa, você está sentindo um ambiente mais denso, aí você vai pegar somente as sílabas da terra. Então, isso é bem interessante. Mas essa canção da alma, ela é muito legal porque ela é uma cura interna da gente. Então, é algo que você pode estar entoando, tá? Isso é bem interessante. Isso é um ensinamento dos nossos irmãos, dos nossos indígenas, dos nossos não, né? Dos nossos irmãos indígenas. Ninguém é nosso, a gente não tem nada. Né? Então, Olha é que muito maravilha. Ô, Regina, no caso, por exemplo, o nome é Sandra Helena. Aí eu teria que usar, nesse caso, as vogais de Sandra e de Helena, seria isso? você usa somente as vogais dos seus nomes, que não é o sobrenome, porque o sobrenome está ligado à família, à ancestralidade. É o nome que você recebe de família. O teu primeiro e o segundo nome, ou o terceiro, não sei, depende da pessoa. Eu, por exemplo, Regina Célia, né? Então, eu uso somente Regina Célia. Então, esses são, intuitivamente, são os nomes que vieram para a gente do celestial, né? Do espiritual. Então, os nomes, por isso a gente não conta o sobrenome. A gente conta somente primeiro, segundo nome, quando é nome composto, né? A gente só utiliza esses nomes, nem Maria Luísa, Regina Célia. No caso da Luzanira, ela vai usar só o Luzanira, porque os outros já são sobrenomes, já é da família. E a nossa canção da alma são relacionados a esses nomes da gente mesmo, esses nomes que, de alguma forma, nossos filhos foram intuídos para colocar na gente. E eu uso a canção da alma em que momento da minha vida? Em qualquer momento ou... No momento da sua vida, quando você quer fazer uma conexão com você mesmo, por exemplo. Entendeu? Você quer fazer uma conexão com a tua alma, com você mesma. Então, você vai estar utilizando o teu canto da alma. Naqueles momentos que você precisa de aconchego e não tem ninguém para te dar aconchego, usa o teu cântico da alma. Sabe aquelas coisas bem pessoais, que são coisas da gente mesmo? Você usa o teu cântico da alma. Para outras coisas, tem uma série de mantras, assim, que eu indicaria. A Deva Premal, né? Deva Premal, os mantras dela são muito... Ela entoa com verdade, sabe? O Otávio Leal também deve ter vídeos dele na internet com mantras. O Otávio Leal é meu professor de Tantra, ele não gosta que chame ele de mestre, né? Eu chamo ele de mestre para brincadeira, ele não gosta de ser chamado de mestre, não. É meu professor do Tantra. Ele também tem uns trabalhos muito interessantes com mantras.
é uma pessoa bem confiável. Tem também o... Ai, qual é o nome dele? Agora fugiu. Foi até indicação do meu professor mesmo. Eu vou ver e passo para vocês no grupo. Passo para a Sandra e ela joga para o grupo. Alguns nomes de alguns que são bem confiáveis, que são pessoas bem conectadas com o yoga, com o amálgama tântrico, né? São pessoas assim bem confiáveis mesmo. Você pode estar... Aí você aprendeu o mantra aí, você entoa você mesmo, você faz com a sua própria voz, sabe? Tem uns, assim, se você quer faz na terra, Shanti, 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 né? Se você quer um mantra mais do planeta, por exemplo, que é muito legal, o Gayatri Mantra, muito lindo, é um mantra muito bonito e muito forte, tem uma força muito assim, né? Tem vários, assim, que a gente pode trabalhar com tranquilidade, que a gente sabe que vai trazer boas energias, tal. Os mantras de Ganesha, Shiva, né? Tem, assim, bem variados. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto, eu acho tão importante a gente falar sobre não violência, trabalhar sobre a nossa comunicação, né? Tentar, por mais que às vezes a gente saia do sério, porque a gente é ser humano, e isso vai acontecendo, não adianta, por mais que a gente tenha todo esse processo, mas eu acho que só o fato da gente pensar e refletir, né, sobre as coisas que a gente está, como que a gente está conduzindo a nossa vida, o autoconhecimento é muito importante, né? Sócrates já disse, conhece-te a ti mesmo, na verdade, liberta, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa acho que é o mais importante. E praticar. Eu tinha até anotado aqui, Regina, fazendo uma pesquisa, né, sobre a questão dos chakras, e assim, 3 coisas que o chakra princípios importantes, né? O que acontece com a gente quando a gente começa a trabalhar esses chakras, né? A questão de vitalizar o corpo físico, né? Trazer vitalidade para o corpo físico e provocar o desenvolvimento de diferentes aspectos da autoconsciência, né? É isso que a gente vem em busca realmente dessa autoconsciência e transmitir energia nos níveis que eles chamam de áurico, que é o do corpo físico também, né? Então, aqui eu só estou trazendo 3 itens, mas a gente hoje viu muita coisa que a Regina trouxe para a gente. E é isso. Conhecimento, a gente... Hoje veio uma frase assim, que é bem conhecida, mas que ela veio assim, muito forte para mim, que conhecimento é poder, né? E a gente tem o poder sobre... Quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento e começar a perceber o quanto a gente pode... A gente é rico, né? O quanto a gente tem uma abundância, é uma máquina incrível, né? O nosso corpo é uma máquina incrível, o nosso cérebro é uma ferramenta, um computador, nunca inteligência artificial que chegue, por mais que ela tente, ela não vai conseguir chegar ao que a gente é, e somos uma espécie, eu também vi uma pessoa falando essa semana, né, que se a gente entendesse o que é esse corpo da gente, esse mecanismo desse corpo, que nem outros planetas tem coisas, tecnologias, tem uma série de outras coisas, mas o corpo, a ferramenta corpo, o que nós temos é algo que a gente não tem nem ideia das possibilidades, inclusive de curas. A gente chega lá. A gente chega, né? É isso, Também gratidão. Oi. Diga aí, Regina, para a gente encerrar. Não tenho o que dizer, só agradecer mesmo, agradecer a oportunidade, agradecer a esse grupo,
as pessoas que estão ouvindo, que entraram, né, para a gente poder ter esse momento. E é a prática, né? Acho que se a gente a teoria sem a prática, ela não funciona, né? É bom você ter o conhecimento, mas a prática, ela vai te dar as sensações que só a teoria não vão te dar. E a prática sem a teoria, ela pode ser muito prejudicial, né? Prática sem a teoria, ela pode ser bem aquilo que a gente estava falando. Em vez de ela gerar saúde, ela pode gerar doença. Então, vamos conhecer, vamos ver o que tem de melhor e o que ressoar com você, que você se sente bem, eu acho que isso é importante, sabe? Tem um outro costume também que eu acho muito lindo, os indianos fazem isso, e eu participei uma vez de um curso de xamanismo nativo, e a gente fazia esse curso, era domingo o dia todo, né? E a gente almoçava com o cacique Iratzu e tal, né? Que era o nosso mestre ali. E ele fazia aquela coisa, sabe, de você agradecer aos espíritos, né? Agradecer ao espírito animal, que quando você vai se alimentar daquela carne, né? Agradecer aquele espírito animal que ele cedeu, né? Aquela carne dele para você se alimentar. Então, são processos assim que são muito bonitos. São coisas que você fala, né? Eu estou comendo a sua carne, mas muito obrigada por ter, né? Gratidão por ser um alimento para o meu corpo, né? Então, é isso, é a gente tentar fazer o melhor, né? Que a gente puder fazer, tal, que tiver dentro da gente, a gente sempre tem o melhor. Às vezes tem que escapunchar ali para tirar algumas coisas, mas acho que é isso, né? É isso. E praticar, prática. Ai, deu uma coisa, uma pane aqui, olha. Que isso? Então, tá bom. Voltou. Vamos encerrar. Gratidão. Quem vai estar assistindo depois, gratidão por estar assistindo, né? Bem assistir. Sempre é tão bom que a gente não tem vontade nem de encerrar, mas tem que encerrar porque a gente também tem outras coisas para fazer. Então, gratidão a Regina, muito obrigada mais uma vez pela presença. Esse é um encontro de conhecimento, a gente vai ficar mantendo, né? E a gente tem na agenda aí até o Clauzinho, que vai estar falando sobre, por exemplo, a comunicação, a influência como se comunicar de forma, eu esqueci, mas é sobre emoção e comunicação. Ele traz um tema bem interessante também. E é isso. E a gente quer exatamente trazer pessoas com visões diferentes, porque a gente está complementando, né? É muito importante que a gente também escute, a gente tenha essa possibilidade de escutar o outro e se enriquecer, né? Cada vez que a gente está com pessoas diferentes, a gente se enriquece, porque é o meu outro, a gente sabe, eu sou o outro você, mas a gente se enriquece quando a gente aprende com o outro. E é por isso que eu fico muito grata. Gratidão, gratidão, gratidão. Encerra aqui a nossa noite, uma noite linda, maravilhosa, que a gente consiga cada vez mais ser seres melhores, que a gente possa cada vez mais levar para as pessoas a compreensão de que a gente pode viver uma vida de harmonia, né? E tendo harmonia com o todo, com o planeta, com os outros, né? Com nós mesmos, a gente é mais feliz. É isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você gostou do vídeo, continua aqui com a gente no canal. Muita gratidão. Agora eu vou fechar. Beijo iluminado para todo mundo. Lu, gratidão pela presença.